Fala, minha fiel torcida, um bom dia pra você, meu corintiano, que tá chegando aqui agora no nosso canal aí. Mais uma vitória do nosso timão em cima do Vitória na noite de ontem de 1-0 com desfalque aí, um jogador a menos. E só lembrando que o nosso timão irá enfrentar uma grande dificuldade aí para o próximo jogo contra o Grêmio, com 3 desfalques aí nos nossos volantes. Beleza, rapaziada? Vamos acompanhar aqui toda essa análise técnica aqui desse pós-jogo que eu separei para vocês. Então já chega deixando aquele likezão aí para estar fortalecendo o canal. E se você é novo aqui no canal, você pode se inscrever aí, ativar aquele sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as notícias aí do nosso Corinthians. Beleza, rapaziada? Vamos para a notícia. Que tá lá em cima, não E olha só, duas. duas vitórias seguidas e já está na 10ª colocação, tem 39 pontos já, pra gente ver como é apertado também o campeonato, né? E aí o Corinthians na próxima partida contra o Grêmio joga sem os seus volantes, sem 3 volantes, mas tem uma parte boa, né? Porque o Corinthians hoje jogou fora de casa com o seu trio. E o seu trio não funcionou, não foi com os 3 que o Corinthians conseguiu o seu gol. Trio Gin. O seu trio Gin. Botar ali um gelinho já dá para aproveitar. Mas é muito bom o Dorival ter esses jogadores à disposição. 2 deles participaram do gol, hein? Também, né? Ela começa com o Memphis, e depois Garro, o Garro e sai o gol do Charles. Né? O problema do Corinthians também, a essa altura, é nível de jogo. O Corinthians, quantos jogos, dá para contar nos dedos, quantos bons jogos fez no Campeonato Brasileiro. Só chega a segunda vitória seguida agora, mas o trabalho do Dorival, em termos de desempenho, na minha visão, ainda está devendo muito. Já tem um bom tempo. Claro, o Corinthians tem muitos problemas administrativos, um ano de impeachment, de troca de presidente, mas para um treinador, com a experiência, com a bagagem do Dorival e com o elenco que o Corinthians tem, é o melhor elenco? Não, longe disso. Tem desequilíbrios em posições, mas quando tem jogadores como o Memphis, Yuri Alberto, Garro lá na frente, o Carrilho voltando, mesmo jogando mais recuado hoje, né? Ele foi com a opção de improvisar o Martínez do lado direito, mas tem time para jogar mais bola. Você queria mais constância? E até, eu não digo nem constância, porque é isso, o Corinthians está com a cabeça em dezembro, o Corinthians está pensando lá na frente, mas até quando ganha bem, contra o Mirassol, por exemplo, foi aquela vitória que você fala, nossa, o desempenho do time aqui... Um resultado enganoso. Pois é. 3-0 foi enganoso. Então, o repertório do Corinthians, pensando em Copa do Brasil, hoje o Corinthians está atrás dos outros 3 concorrentes. Não tenho dúvida. Até o Fluminense do Zubeldia, em alguns momentos, você enxerga ali uma complexidade de jogo maior, pode ser até alguma coisa também do trabalho do Renato, que é recente, mas o Dorival ainda está devendo esse lastro para o time. O Dorival no São Paulo, quando ganhou a Copa do Brasil, não fez um bom campeonato brasileiro. Ganhou um jogo fora de casa na última rodada. No último jogo fora, foi a penúltima rodada. O Dorival no Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores, chegou a arrumar a casa, mas o time no mata-mata era superior ao time do Campeonato Brasileiro. Inclusive, ele usava um time alternativo várias vezes. Chegou a enfrentar o Palmeiras, que podia disputar o título com um time reserva jogando no Allianz. O Dorival do Corinthians tem que preparar o time para o mata-mata. O Dorival do Corinthians perdeu muitos jogadores importantes. O Memphis é muito melhor na seleção da Holanda do que é no Corinthians. Ele precisa ser um jogador no mesmo nível no Corinthians. Mas o Garro teve não problemas papel físicos. Do técnico aí também? Mas eu entendo o momento físico, o Carrilho voltando do time. Eu não gosto do desenho da equipe, desse 4-3-1-2, mas por algum motivo o Dorival, que não é o mais adepto disso, usou no Flamengo, usa no Corinthians, o Ramon também usava no Corinthians, e de algum jeito o time funciona melhor assim. Porque eu vou pegar uma coisa que o Fábio Santos disse, que eu nunca tinha pensado, conversei com ele inclusive fora do ar sobre isso. O Corinthians tem alguns jogadores que resolvem jogos que são, entenda no bom sentido que eu vou falar, não é pejorativo, peladeiros. O que quer dizer isso? São caras bons de bola, tecnicamente resolvem, mas se você encher esses jogadores de funções táticas, eles não conseguem executar. E o time perde com isso. Então o Carrilho é um jogador desses. O Garro é um jogador que tem a função ali de construção de meio, mas se ele vai se esforçar para marcar, não vai marcar muito. O Memphis é a mesma coisa. Então o Corinthians funciona melhor nesse desenho de jogo que é um desenho antiquado, quase obsoleto. E esse desenho do Corinthians, com o time jogando bem, ele briga pelo título da Copa do Brasil. Então, o papel do Dorival é administrar bem o brasileiro, quem sabe conseguir
uma vaga na Libertadores via brasileiro, mas chegar com esses caras na melhor forma possível, inclusive sacrificando os jogos do brasileiro se for preciso, usando os jogos do brasileiro como treinamento, se for preciso, para disputar o título da Copa do Brasil. Porque eu acho que o Corinthians decidido em Itaquera contra o Cruzeiro, que é melhor que o Corinthians tem chance. E se chegar na final, desculpa aí, não tem Mas favorito. eu acho que é isso que o Dorival está fazendo mesmo. Administrando o time, ganhando os pontos, subindo na classificação. Não faz os seus melhores jogos, mas consegue ali uma vitória aqui, outra aqui, tanto que já está com 39 pontos. Quantas vezes ele teve o time titular na mão? Ele começou a ter mais agora o seu trio, né? Foram 2 jogos seguidos que ele tem o trio à disposição. O trio jogou pela primeira vez junto no Brasileiro. Fora de casa, hoje. No jogo anterior. No jogo anterior tinha jogado pela primeira vez o trio junto. O próximo jogo com o Grêmio, acabei de falar aqui, não vai ter os volantes. Hoje não tinha lateral. O Martínez não é lateral. É esquisitíssimo. Não E uma outra coisa, né? você olhando o caráter desse jogo, porque esse foi um dos jogos mais nervosos que eu vi no Campeonato Brasileiro inteiro. Hoje? Hoje, pegado, Vitória chegando junto. Todo mundo amarelado, alguém ia ser expulso. Todo mundo amarelado. O Bidon caiu na pilha, né? O Bidon caiu na pilha. Bobamente. Então, não é esse era um jogo de sacrifício extremo. Aqui meu raciocínio é exatamente o contrário do que eu falei do Flamengo ou do Corinthians. Porque eles têm que jogar o jogo e competir. Mas era um jogo de sacrifício extremo pro Vitória. E o Vitória fez esse sacrifício. E o resultado, se a gente fosse olhar o que aconteceu em câmera, é um empate. Mas o futebol é assim, o gol foi legal, não tem que se discutir sobre a arbitragem nesse jogo, ela não interferiu no resultado, o Corinthians ganhou, Vitória perdeu, é o futebol. Mas eu não posso exigir do Corinthians, desses jogadores principalmente, futebol intenso, pleno, como eu imagino que eles vão mostrar na Copa do Brasil. Mas aí meu ponto é... Eles têm que ir crescendo. Para mim é muito pouco e muito arriscado contar só com dezembro, com a Copa do Brasil. Mas qual opção tem? O Corinthians tem time, repito, para, no mínimo, brigar por Libertadores. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais arriscado? Você pegar jogadores que se machucaram, jogadores, principalmente o Garro, que tem problema físico, o Carrilho voltando, e competir no limite por essa vaga ou tentar dosar no Campeonato Brasileiro para chegar da melhor maneira? O que é mais arriscado? Mas pode poupar, pode mesclar, porque o melhor momento do Corinthians, do Dorival no Corinthians, foi justamente quando tinha um time desfalcado, colocou jogador jovem, Guinegão, Kaique, e o time deu uma resposta. Você acha que esse é o time para jogar a Copa do Brasil, por exemplo? Não é, mas do Brasil é pé embaixo. Dá para preparar, dá para fazer rotação sem quebrar ninguém, mas ao mesmo tempo o time ir subindo o seu nível rodada a rodada. Aí eu concordo, rodada a rodada. Isso a gente não tem observado no Corinthians. Gradativo. O time continua oscilando bastante e mesmo quando vence, até com um bom placar, tá longe, muito longe de ser um futebol convincente. Então ficar se apegando só à Copa do Brasil com o viés positivo de que, se ganhar, a gente salva o ano, e o outro lado? E se o Corinthians não vence a Copa do Brasil e meio de tabela no Campeonato Brasileiro? Ano que vem... vai jogar Sul-Americano. Não é ciência exata também. E não é ciência exata, né? Ninguém vai chegar, vamos ficar aqui no Campeonato Brasileiro, ver o que é que dá, e aí na Copa do Brasil vamos pra cima. Não tem como fazer isso de uma hora pra outra. Né? Agora é um elenco desequilibrado. E faz pelo menos 5 anos que o elenco do Corinthians é desequilibrado. Hoje não tinha lateral para pôr em campo. E toda vez que falta o Mateuzinho, isso é um drama. Não tem jogador de ataque de lado. Tinha o Vitinho que se machucou. Então também o Dorival... É curto o cobertor dele, não é fácil. Eu entendo, ele não tem uma sequência com esse time. O time não ganhava 2 seguidas, mas também não joga 2 seguidas. É muito, muito complicado. Né? O Corinthians deu muito mole nos jogos em casa, ficou meses sem ganhar na sua arena, o que não é normal. Eu acho que na campanha, a gente está discutindo agora se tem que pensar em Copa do Brasil ou Libertadores, mas até uma semana a gente estava pensando até em risco de rebaixamento. O Corinthians tinha muito ponto perdido. O Corinthians no campeonato inteiro sempre teve mais jogo que todo mundo. O Corinthians é o 14º colocado como mandante e o 6º como visitante no campeonato. Então, eu fico pensando, no começo do ano, o Memphis chegou a dar uma alfinetada ali no Ramon Dias, disse que sentia falta de mais jogo, de outro tipo de trabalho. E aí a gente chega, no fim do ano, o Corinthians trocou de treinador e a coisa não anda. Fica sempre emperrada. Porque se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, muita gente... Nossa, o Dorival foi gênio, poupou o time, segurou... Vai ser o julgamento dele, vai ser por aí. Mas até aqui... Mais uma vez, a Copa do Brasil será o trabalho do Dorival. E a cobrança, de novo, do Dorival não é, colocar o Corinthians para brigar nas cabeças, uma reação parecida com o Ramon Dias no ano passado, mas é ir adicionando um pouquinho de repertório. Até hoje o time não tem uma forma de jogar definida, não tem Não, tem forma de jogar.
Não, mas Ela não está totalmente pronta, mas tem. Tem uma formação. Agora, uma forma de jogar... Você entende o que o técnico quer fazer. Eu entendo, porque muda de jogo a jogo. O Corinthians, como visitante, é outro time... Porque tem dois Corinthians, um com os 3 jogadores mais habilidosos e o outro que tem que jogar de outra maneira. Não, mas... Por 4-3-1-2 antiquado, só compensa com esses 3 caras que resolvem jogos. Se você não tem um deles, você Birner, não usa essa forma de jogar. Hoje, o Corinthians jogou com os 3 e a maneira de jogar foi bem distinta de quando joga na arena e tem outra postura. É mais agressivo, tem Isso mais... sempre, né? Hoje, até no primeiro tempo ali, tentou controlar um pouco mais. Eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim. Foi daqueles jogos que o Corinthians Mas vai de escolhe acordo com, jogar. mas vai muito de ruim. acordo com o adversário também. O que é que o adversário apresenta para você? E hoje o Vitória foi um ótimo adversário para, no caso, um adversário forte contra o Corinthians. Eu Foi acho muito que- competitivo. Inclusive, o Jair Ventura, na entrevista dele, ele fala o seguinte: olha, ele está bem tranquilo. Inclusive, eu já imaginava que nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas a gente está aqui tentando e conseguimos 2 vitórias. A gente não ia conseguir a terceira, talvez. E eu peço para o torcedor que entenda isso, mesmo jogando em casa e tal. E aí ele fala isso e fala assim: o melhor jogador do Corinthians foi o Felipe Longo. Ele, na opinião dele, foi o O Felipe finzinho Longo. do jogo também, né? O time dele não porque chutou aí tanta bola pro foi. gol assim, não. Mas ele estava muito tranquilo com o que o Vitória apresentou. Ele estava feliz, ele estava satisfeito com o que foi apresentado Eu acho que na ele estava partida. com o dever cumprido, né? Porque acho que o Vitória foi muito no limite do que ele pode oferecer. É um time com problemas técnicos. O primeiro tempo foi uma briga de foice, né? Os dois errando muito. O Vitória errou mais. A gente sabe que o Vitória tem as suas limitações e que está brigando aí para sair, enfim, diante de um Corinthians que nesse campeonato, jogando fora de casa, nessa atuada do jogo sim, jogo não, eu esperava até um Vitória com mais intenso, que fosse o que foi o Fortaleza contra o Flamengo. O Vitória não conseguiu fazer isso, porque o Vitória, tecnicamente, é inferior ao Fortaleza. O Fortaleza tem todos os seus problemas, mas é um time de onde você tem mais de onde tirar. O Jair não tem muito de onde tirar. Talvez até por isso que você chamou de tranquilidade, ou de conformismo, ou de realidade, ele sabe que até o fim é isso aí. Ele vai tentar escapar com esse arroz e feijão que ele tem. Contra o Corinthians, esse arroz e feijão não foi suficiente, não. E teve momentos do jogo em que o Vitória poderia até ter tentado mais, buscado um resultado melhor. Esbarrou nos seus erros, né? Fica com aquele medo de levar o gol e acabou se levando. tem algo positivo do Corinthians, Felipe Longo, segundo jogo dele, 20 Vai bem, anos, é. depois do clássico contra o Santos, que era até uma fogueira, né? Ele questionando aquele chute do Barreal, se ele podia ter chegado ou não. Hoje resistiu muito bem, faz uma grande defesa, uma Foi defesa... mesmo. Como o Cássio fazia, né, prof? Nos bons tempos, defesa de ganhar jogo. Então, para ele também ganhar confiança, né? Mesmo que o status ainda seja de reserva do Hugo, mas importante para o jovem É goleiro. goleiro que sabe jogar com o pé. Você viu a defesa que ele fez ali com o pé? Foi a história do pé longo? É, o pé.